Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou continuar resolvendo a prova de matemática aplicada pela Banca Vunesp no município de Campinas, carga analista de processos. Então, a gente já tem vídeos com as questões anteriores e eu vou gravar outro vídeo ainda na sequência com mais questões, tá? Questão 15. Antes de fazer a questão 15, ela envolve o conceito de PA, progressão aritmética, tá? E eu vou explicar o que é a PA e tudo mais, mas você precisa, vai te facilitar, não é que seja impossível resolver se você não souber, mas vai te facilitar se você souber duas fórmulas relacionadas ao conceito de PA. Primeira fórmula é essa aqui. Para você encontrar um termo qualquer, você vai pegar o primeiro termo da sequência, quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Eu já retomo o que é cada uma dessas coisas, tá? E a segunda vai ser a soma dos termos de uma PA. Você vai pegar o primeiro termo, vai somar com o último termo, dividir por 2 e ainda multiplicar pela quantidade de termos. Então, aqui você tem a soma dos termos de uma PA, ok? Tem que saber as duas, né? Bom, de novo, não é que tem que saber. Vai facilitar os seus estudos se você souber. Tem como resolver de outra forma? Tem. Posso usar o raciocínio? Pode, mas aqui facilita, tá? Vamos ver o enunciado. Considere a sequência lógica. 1, 20, 300, 4.000, 50.000. E aí ele vai até colocando alguns algarismos em negrito. Observe que para escrever os 5 primeiros termos dessa sequência, foi necessário escrever 10 vezes o algarismo 0. Seja n um número inteiro positivo. Escrevendo os n primeiros termos dessa sequência, foi necessário escrever 1540 vezes o algarismo 0. O algarismo das unidades do número n é. Então, veja, tem uma sequência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Veja os números que estão em negrito. Os algarismos em negrito é 1, 2, 3, 4, 5. Daí tem reticências ali, mas 9, 10, 11, 12, né? E ele fala que nos 5 primeiros, foi necessário escrever 10 vezes o 0. Então, ele está falando que aqui, ó, a gente só com esses, a gente já escreveu 10 vezes o 0. E ele quer saber, quando tiver escrito 1540 vezes o 0, quantos termos que nós vamos ter, né? Então, porque ele fala que para os 5 primeiros termos, que são esses aqui, nós escrevemos 10 vezes o 0. Então, continuei essa sequência. A gente continuou escrevendo, até o momento que a gente escreveu 1540 vezes o 0. Né? Então, ele quer saber quantos termos a gente escreveu nessa sequência. A hora que chegou no 1540, ok? 1540 zeros, né? Então, vamos lá. O que a gente sabe a respeito dessa sequência? Eu vou escrever a sequência. Primeiro termo não tem 0. O segundo termo tem 1 0. Próximo termo tem 3 zeros. 2 zeros. Depois 3 zeros, 4 zeros e assim por diante. Então, é uma progressão aritmética e a razão é 1. O que é a razão? De enquanto em quanto que a gente aumentou. Ó, o que aconteceu aqui? Mais 1. O que aconteceu aqui? Mais 1. E aqui? Mais 1, mais 1. Então, eu sempre acrescento 1. Então, a razão é igual a 1.
Ponto importantíssimo. Agora, fiz essa sequência gigante. Escrevi todos os números lá, até o último número que eu escrevi, ele teve 1540 zeros. Escrevi 1500 vezes. Assim. Então, agora que a gente já sabe a razão, vamos analisar a outra informação. Essa sequência foi escrita os N primeiros termos e foi necessário escrever 1540 vezes o algarismo zero. Então, eu vou dizer que a soma dos termos é zero, porque aqui não é a quantidade de zeros que eu usei em cada termo? É. Então, mas chegou uma hora que eu escrevi 1540 vezes o zero. Então, o zero, aqui veja que ele fala, ó, o 10 é a quantidade de zeros desse número, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse, dos 5 primeiros. Então, a gente escreveu agora 1540. E o que eu quero calcular? O que a enunciado nos pede? Calcular quantos termos tem essa sequência. Então, agora, nós vamos pegar essa fórmula e vamos substituir as informações que a gente conhece. Então, 1540 é igual a 1. Qual é o primeiro termo da minha sequência? 0. Qual é o último termo da sequência? Não sei. Sei que eu escrevi 1540 zeros. Quantos termos tem essa sequência? Não sei. Divididos por 2. Então, o que eu vou fazer agora? Pegar esse 2, passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 3080 igual. 0 mais AN é a mesma coisa que AN vezes N. A N é o último termo da sequência, que eu não sei qual é, e N é a quantidade de termos da minha sequência. O que eu posso fazer? Tenho ainda